E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aqui com o canal, primeiramente eu quero agradecer as mensagens que eu recebi, tanto aqui no YouTube como Instagram e Facebook. Eu tenho recebido muitos comentários positivos e eu andei muito ocupado, mas eu estou voltando agora com os vídeos e hoje eu quero trazer para vocês um assunto que me perguntam muito, que é sobre o cursado na UNR, como funciona o primeiro ano na UNR. Então eu vou contar para vocês logo após a vinheta. Primeiramente, eu quero lembrar que o ingresso na UNR, ele depende também da participação de um curso de ingresso, que é um curso obrigatório, que se chama MIU, Módulo de Inclusão Universitária. E ele vai começar na primeira semana de fevereiro e vai mais ou menos até o dia 25 de março. Então você vai ter 2 a 3 aulas por semana, você vai discutir temas sobre ética, sobre saúde, sobre educação, direito à saúde, direito à educação, né? São temas mais sociais, mas que fazem parte também da sua construção como estudante, como trabalhador da área da saúde. Então são temas assim importantes também de serem discutidos na universidade. E aí terminando o MIL, você já vai começar o cursado do primeiro semestre, que se chama Crescimento e Desarrollo, ou Crescimento e Desenvolvimento, ou como a gente chama de CID, chamamos de crescimento em geral. E como é que funciona então esse cursado de crescimento? Bem, você vai ter 2 tutorias por semana, de 2 horas cada uma, que ele pode ser segunda e quinta, ou terça e sexta, e além disso você vai ter seminários também, que são aulas em grupo com bastante gente, e também laboratórios, onde você vai ter aulas de histologia ou de física, ou mostrações de anatomia. Basicamente são essas as atividades que você vai ter na faculdade. Essa tutoria que você vai ter 2 vezes por semana, você vai poder escolher o horário no momento da sua matrícula definitiva. Então você tem alguns horários disponíveis, que é desde 8 da manhã até as 18, duração de 2 horas, e você também pode escolher se você prefere turma A, que é segunda e quinta, ou turma B, que é terça e sexta. Eu, por exemplo, fiz as minhas tutorias do primeiro ano segunda e quinta, das 18 até as 20. E eu tinha seminários e laboratórios normalmente ou antes ou depois da minha tutoria. Às vezes das 16 às 18, às vezes de 20 até 22. E raramente também tinha aula das 14 às 16. Mas, como a minha tutoria era às 18, então nunca me colocavam com aula de manhã, por exemplo. Então, se você tem outra programação, normalmente as suas aulas vão ficar dentro daquele bloco horário ali. E aí quarta-feira, que é um dia que não tem tutoria, às vezes a gente tem aula também, ou de 16 a 18, ou 18 a 20, ou de 20 às 22, no meu caso, né, que tinha tutoria à noite. Mas muita gente estuda de manhã, muita gente estuda à tarde, vai ficar a seu critério escolher o melhor horário para você. E sobre os temas que são tratados nesse primeiro semestre de crescimento, são temas muito largos, muito variados, porque como é uma matéria introdutória, você vai precisar rever muitas coisas que você viu no ensino médio, que você obviamente não vai lembrar mais, só que com muito mais profundidade. Então, crescimento está dividido em 9 unidades problema, que nós chamamos de UPs, são 9 UPs, e cada UP, cada unidade de problema, tem temas específicos que vão ser tratados na tutoria e nos seminários naquelas semanas de trabalho. Então, desde a UP1, que vai falar sobre hominização, sobre evolução, sobre... já entra a anatomia também, crânio, coluna. A UP2, que vai falar mais sobre síntese de proteínas, que já é uma parte mais de química, sobre toda a estrutura de DNA, sobre genética, sobre evolução. Entra também a parte da pele, capas da pele. E na UP3 já vai ser falado mais sobre questão de gravidez, que pode ser desde a fecundação até o cuidado pré-natal, sobre os exames que a grávida precisa fazer, sobre como é o tratamento médico nesses casos. Então é um assunto muito largo, que pode ir desde o básico até ciclo menstrual, até a parte hormonal, até os órgãos genitais, né? Esse é um assunto que vai ser visto no segundo ano com mais detalhes, mas já é feita uma introdução desde o primeiro semestre em crescimento. A UP4, de uma forma geral, vai ser sobre o sistema nervoso. A UP5 também é sobre o sistema imunológico. A UP6 vai ser sobre a parte de endocrinologia, sobre hormônios, como atuam no corpo, os principais hormônios.
A UP7 vai ser sobre visão e audição, vai ser cobrado tudo de olho e ouvido, anatomia, histologia, fisiologia, tudo. Já na UP8 vão ser retomados alguns temas do sistema nervoso, só que com um foco maior no sistema sensorial, né? Sobre tato, sobre dor, sobre calor. E na UP9, que vai falar mais sobre o idoso, já vai ser falado sobre marcha, sobre caminhada, sobre mudanças que acontecem no idoso, por que ele caminha de uma forma diferente, né? Quais são as mudanças gerais que acontecem no corpo do idoso. Então vocês podem ver que são temas muito distintos, né, em uma matéria só. E para completar, nós temos duas avaliações parciais, que são duas provas parciais que acontecem meados de maio e fim de junho, né? Cada parcial ela pega metade das UPs, então a primeira parcial vai da UP1 até a UP4 ou UP5, dependendo do ano, e a segunda parcial ela vai das UPs restantes. Então cada parcial tem uma recuperatória, ou seja, são 4 provas então, e você precisa aprovar apenas uma delas para ser considerado regular no cursado. E aí, aprovando uma das 4 provas, você fica regular e fica apto, habilitado a fazer a prova final oral, que a primeira prova oral acontece logo após o recesso, em agosto. Então, nessa prova oral vai ser cobrado todo o conteúdo do semestre, todas as 9 UPs. Você precisa saber todo o assunto para fazer uma prova oral, que vai ficar a critério do professor. Ele pode fazer 5 perguntas, pode fazer 10 perguntas, 20, você pode ficar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não tem como saber, né? É muito subjetivo, mas você também pode se preparar da melhor forma, né? Tem muitas formas de se preparar, você precisa praticar, você precisa fazer introduções dos problemas, né, para poder explicar esses conteúdos para os professores. Então você já pode perceber que não é fácil, né? É muito difícil, é muito puxado o primeiro semestre e, paralelo a isso, a partir de agosto você já começa também o seu cursado do segundo semestre, que se chama nutrição. Então em nutrição você já vai ver todo o sistema digestivo, desde boca até o ânus, tudo de anatomia, tudo de histologia, tudo de fisiologia, além da parte nutricional também você vai ver sobre os alimentos. Entra uma parte de biologia muito forte nisso, entra também a parte de química, né, sobre os glúcidos, hidratos de carbono, proteínas, como são constituídos, ciclo de Krebs, as coisas todas de química, né, além da digestão, absorção, utilização pelo organismo, metabolismo, ou seja, é uma outra gama de assuntos muito diferente de crescimento. Então, o ideal é que você aprove logo o crescimento na primeira mesa para você poder cursar nutrição tranquilo, à vontade, podendo se dedicar somente à nutrição, né? Você não é obrigado a aprovar crescimento logo em agosto para poder cursar nutrição, não. Você pode cursar nutrição devendo ainda crescimento, né? Mas não é recomendado. E aí, continuam provas, setembro tem prova, outubro tem prova, novembro tem provas, dezembro também tem provas orais, sendo que nutrição também tem 2 parciais, né? A primeira acontece em setembro, também com metade das UPs, e uma segunda parcial lá em outubro, novembro mais ou menos. A diferença de nutrição para crescimento é que a segunda parcial de nutrição ela já é oral. Então, para quem tem dificuldade de falar, para quem tem dificuldade de se preparar, ainda devendo a matéria, já é uma dificuldade a mais, já é uma necessidade a mais de preparação. E aí, novembro e dezembro são as mesas gerais, né? Todos os cursos têm as suas provas, é aquele corre-corre na faculdade, de repassar temas, de virar madrugada, para poder ir de férias para o Brasil. Bem, sobre a minha experiência na época que eu fiz o primeiro ano, eu dei sorte, na verdade. Eu tive a sorte de aprovar crescimento de primeira em agosto, na época, com a UP6, que foi sobre a parte de endócrino, hormônios, e também tive a sorte de aprovar nutrição de primeira também, dia 5 de dezembro, na época, com o tema de anatomia. Me tomaram anatomia de estômago, de pâncreas, sobre secreção de insulina, glucagon, sobre nutrientes, sobre os principais nutrientes, sobre como funcionam, sobre aumento maior, aumento menor, sobre fígado, localização de peritônio. Ou seja, me tomaram várias coisas de anatomia, biologia e química. Então foi bem puxado, mas graças a Deus eu tive sorte na época. E assim, acontece de muita gente reprovar, mas tem outras chances, né? Você não pode desistir. Então o segredo é
continuar, perseverar, repassar os temas, tentar de novo e tentar de novo até passar. É assim que funciona. Bem, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo que eu respondo, ou você pode mandar também um direct no meu Instagram, Silas Moreno JR, que eu vou responder na medida do possível também, tá bom? E qualquer outra pergunta, qualquer outro tema que você tenha curiosidade de saber, pode sugerir que eu vou respondendo também, tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.